muitos têm ideólogos medíocres, que se intitulam até filósofos, quando não são nada. Filósofo em campo do quê? Aonde escreveu? Aonde é citado? Qual é a sua formação? É bacharel? Fez mestrado? Fez doutorado? São embusteiros que enganam pessoas num país que infelizmente tem uma tradição de um baixo nível de luta ideológica. É porque a discussão ideológica é num nível muito rasteiro, é que embusteiros, como gente que até passou pela astrologia e se diz hoje líder político, falando asneiras, tendo uma perspectiva antidemocrática, fascista, que não consegue conviver com a tolerância, com a pluralidade, com o Estado Democrático de Direito, com as liberdades democráticas. Na minha leitura, eu bato de frente contra esse projeto criminoso do poder. Por quê? Porque é um poder opressivo, arbitrário, dentro da infeliz tradição brasileira. Mas reconheço aos que pensam diferente de mim o direito de participar na política, de se impor, de apresentar suas propostas. Ou seja, a minha leitura do mundo é pós-queda do Muro de Berlim, que já caiu faz tempo, no dia 9 de novembro de 1989. Mas tem gente que não sabe que o muro caiu e tem uma visão de Guerra Fria. Chega a chamar, por exemplo, a intitular o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista. Se é uma coisa não comunista, é o PT quer, na verdade, não quer socialização, nunca quis a socialização dos meios de produção. Ele quer privatização, quer viver hoje saqueando o Estado, quer viver com privilégios, quer saquear a todos nós, a todos os nossos cidadãos. Você acha que eles pensam naquela perspectiva que tinha na antiga União Soviética, na Europa Oriental, né, de um socialismo de Estado daquela forma? É evidente que não, no sentido clássico do comunismo. Então não podemos misturar alhos com bugalhos. O PT é da velha tradição caudilícia latino-americana, do caudilho, da relação direta entre o líder e a massa e do uso do Estado para interesses patrimonialistas. Então nós temos que trabalhar bem com os conceitos. Comunismo, naquele sentido do século XIX, não passa, e que é um regime que foi uma tragédia, basta ver os massacres do século XX, não tem nada a ver com a concepção dos partidos trabalhadores. É necessário ter um mínimo conhecimento, ler um dicionário de política tal. Eu acho que isso é básico. O que é o PT, por exemplo, no partido caudilista? Em outras palavras, e para encerrar a nossa conversa de hoje, me parece essencial a gente sempre falar em democracia, porque a nossa tradição é de um país autoritário, arbitrário. Nós somos contra o projeto criminoso do poder, mas em momento algum saímos 1 milímetro da defesa do Estado democrático de direito. Bolsonaro, da extrema direita, nazista, ele não é fascista, que é uma outra coisa, ele é nazista, que é outra coisa. Interessante da candidatura Bolsonaro que ela destampou uma extrema direita nazista e não fascista que existia na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Então um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou, ele é um torturador. Portanto, triste do país que tem pessoas como Jair Bolsonaro e... Mas Antônio Vila, tu é um paspalhão, pelo amor de Deus, rapaz. Defenda aí o teu candidato, nem vou falar o partido dele não, é de São Paulo, cara. Defenda, ganha tua... ganha teu pichuleco aí, defenda o cara. E continue me atacando, afinal de contas, né? Se tu não falar besteira, afinal de contas, né? Você só sabe falar besteira. Você não fala de mim, tá ok? Fala dos corruptos do partido que você defende, que tem bastante aí. Tá faltando o Rodoanel mais a fundo um pouquinho ainda aí, tá legal? Valeu, Marco Antônio Vila. É bom já ir se acostumando. Quando aparece uma besta quadrada, como esse Marco Antônio Vila, ele acha que o que define o comunismo é uma ideologia. Essa ideologia ele vê definida no dicionário. Então ele vê, o que é o comunismo? É a estatização dos meios de produção. Daí ele diz, se não tem estatização dos meios de produção, não é comunismo. Mas você está tomando uma definição de dicionário com uma realidade histórica muito mais complexa. É coisa de menino de ginásio, que é o que realmente este cretino é. Essa é uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para opinar sobre aquilo que ele opina todo dia, profissionalmente. Infelizmente tem gente que dá atenção para esse tipo de pessoa que nunca estudou o assunto, né? E que é guiado por estereótipos, por palavras. Veja, eu estou estudando esse negócio faz 50 anos, gente, né? Inclusive, vamos dizer, se você pegar marxismo, fala, eu dediquei 8, 10 anos da minha vida, eu estudo de marxismo. Uma vez o pessoal pediu, o que tem que ler para isso? Eu escrevi um artigo que chama Estudar Antes de Falar. Dando, olha, para você entender o que é o movimento comunista internacional, na sua versão antiga, nas suas versões modernas, totalmente alteradas já, você precisa ler isso aqui nesta ordem. Isso aqui é um programa que leva de 2 a 5 anos para você cumprir. Ora, um movimento que dominou 1/3 do globo terrestre e que hoje é influente em toda parte, você acha que 2 anos de estudo é muito? Claro que não.
É que nem os caras falam, eu quero conhecer o Islã. Eu digo, o Islã, 10 anos. Né? 10 anos de estudo. É muito para você conhecer uma civilização inteira? Claro que não é. Mas as pessoas não querem ler nada, elas querem assim, tem uma coisa que dá para resumir uma semana. Não dá para resumir, meu filho. Isso não é um assunto para amador, palpiteiro, que chegou ontem. É um assunto para pessoas que estudaram. Assim como medicina, engenharia, você não vai fazer um engenheiro em uma semana. Então você não vai fazer um estudioso de política internacional em uma semana. Não dá para fazer. Né? Agora, se você perguntar dos formadores de opinião brasileira, universitários e jornalísticos, quantos estão capacitados? Resposta: nenhum. Nenhum estudou essas coisas, meu Deus. Então, a ciência política no Brasil acabou. Agora, tem uns cretinos aí, repito, do Marco Antônio Villa, que conhece as coisas só pela definição que ele leu no dicionário. E se tem economia de livre mercado é capitalismo, se tem estatização do meio de produção é comunismo. Vai, merda. Né? Olha, eu já estou por aqui com esses amador, palpiteiro, idiota. Eu não aguento mais isso, eu estou com 70 anos de idade, não tenho mais saco para isso, pô. Né? Não é que eu não tenho mais saco, o saco já estendeu até onde dava, pô. Não dá mais. E muitos têm ideólogos medíocres, que se intitulam até filósofos, quando não são nada, filósofo em campo do quê, aonde escreveu, aonde é citado, qual é a sua formação, é bacharel, fez mestrado, fez doutorado, são embusteiros que enganam pessoas num país que infelizmente tem uma tradição de um baixo nível de luta ideológica, é porque a discussão ideológica é num nível muito rasteiro, é que embusteiros, como gente que até passou pela astrologia e se diz hoje líder político, falando asneiras, tendo uma perspectiva antidemocrática, fascista, que não consegue conviver com a tolerância, com a pluralidade, com o Estado Democrático de Direito, com as liberdades democráticas. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Turn down for what?